Metabolismo de purinas e pirimidinas, a síntese das purinas. As purinas, genericamente, derivam deste núcleo, o anel de uma purina, que contém dois azotos, um anel hexagonal e um anel pentagonal. Cada um destes átomos provém de substratos diferentes. Estes dois carbonos, entre os dois anéis, e este azoto nitrogênio são provenientes de uma glicina. Os restantes carbonos, um é proveniente de uma carboxilação através do CO2, ou bicarbonato, e os outros dois são introduzidos como derivados do ácido fólico, concretamente formil tetrahidrofolato. Os restantes átomos de azoto, um é derivado do ácido aspartico, do aspartato, e os outros dois vêm do azoto amida da glutamina. A síntese de purinas, na realidade, o que vai ser sintetizado é um nucleotídeo. O nucleotídeo de purina começa com com a síntese do PRPP. Como vimos na via dos fosfatos de pentose, havia a produção do fosfato 5 da ribose. E o que vai acontecer, a primeira reação considerada como reação da síntese de purinas e pirimidinas, é a pirofosforilação deste hidroxilo do carbono alfa, em que o ATP vai ser degradado a AMP pela síntese do PRPP e forma-se o tal PRPP, que é o fosfato e pirofosfato de ribose. Se quiserem, fosfato 5 e pirofosfato 1 de ribose, vulgarmente designado PRPP. Esta, como iremos ver, é a enzima-chave de regulação, que é inibida genericamente por nucleotídeos. De seguida, o PRPP vai reagir com a glutamina e vai ser adicionado aquele primeiro azoto que estava no anel purínico e que é a ligação beta-glicosídica. Portanto, há a eliminação deste pirofosfato, a glutamina passa a glutamato e o azoto é adicionado aqui a substituir o oxigênio, formando-se assim a ribosilamina, a beta-ribosilamina, não alfa, beta-ribosilamina 5-fosfato. A ribosilamina, de seguida, vai reagir com a glicina, e a glicina, como nós vimos, vai adicionar os dois átomos de carbono que ficam aqui entre os dois anéis e um átomo de azoto, mais outro átomo de azoto. E isto ocorre através da chamada sintétase do fosfato 5 de ribosilglicinamida. Porque, no fundo, é a glicina, que passou a ser uma glicina amida, ligada à ribose. No fundo, é uma sintétase que gasta ATP, requer também magnésio, e que faz a junção da glicina com a ribosilamina. A maior parte dos compostos que vamos ver têm nomes bastante grandes e às vezes um pouco complicados, e é vulgar aparecer siglas. No caso, este fosfato de ribosilamina leva habitualmente a sigla GAR. Glicina, amina e ribose, se quiserem. Este GAR vai reagir com o ácido fólico, concretamente o 10-formil tetrahidrofolato, que vai entregar o carbono ligando a este azoto. Ficam assim completos os primeiros 1, 2, 3, 4, 5 átomos do primeiro anel, o anel pentagonal.
A enzima é uma transferase, se quisermos uma formiltransferase, podemos escrever que é a formiltransferase do fosfato 5 da ribosilglicinamida ou formiltransferase do GAR, e forma-se, no fundo, este GAR ligado ao formil, o formil-GAR, ou muitas vezes F-GAR. Se quiserem, o fosfato 5 da ribosilformilglicinamida. Vai haver depois a adição de um novo azoto, mais uma vez os dois azotos de baixo tínhamos visto que era de azotoamida da glutamina, portanto mais uma vez uma reação em que a glutamina vai libertar glutamato, entregando o azotoamida através das sintetase do F-GAM, ou se quisermos a sintetase de fosfato 5 de ribosilformilglicinamidina. Daí o F-GAM, que já corresponde ao primeiro átomo do segundo, primeiro, se não considerarmos os dois intermédios, do segundo anel. A enzima que faz esta reação é uma sintetase, assim é chamada a sintetase do F-GAM, transformando o F-GAR, glicinamida, em glicinamidina, porque tem mais um azoto. Posteriormente vai ocorrer o fecho do primeiro anel, através, mais uma vez, de uma sintetase, que vai gastar ATP e vai permitir fechar o primeiro anel pentagonal, formando-se o chamado fosfato do ribosilaminoimidazol. Este núcleo é equivalente ao imidazol e daí aminoimidazol, muitas vezes designado AIRR. A próxima enzima vai ser uma carboxilase e vai adicionar o CO2 ao anel, ao segundo anel. No fundo, é uma carboxilase. A carboxilase do fosfato 5 de ribosilaminoimidazol, ou carboxilase do ER, e vai-se formar o carboxy-ER, ou se quiserem, o ribosil, é sempre ribosil, carboxilato do aminoimidazol. Carboxilato do imidazol. Uma carboxilase. A este carbono vai ser adicionado um azoto, e esta adição do azoto é muito semelhante àquela reação da citrulina com aspartato no ciclo da ureia. Portanto, vai ocorrer primeiro a ligação deste aspartato a este composto, através do azoto, e depois vai-se libertar este grupo, que seria um succinato, mas vai sair na forma de fumarato, muito semelhante àquelas duas reações do ciclo da ureia. O que se vai formar é um ribosil carboxiamida do aminoimidazol succinato, e é uma sintetase, mais uma vez, gasta ATP, mais outro gasto de ATP, ocorre a ligação do aspartato, neste caso ATP com saída de ADP e não como AMP, como acontecia no ciclo da ureia, e de seguida ocorre uma líase, pela chamada líase do adenilosuccinato ou adenilosuccinase, que é uma enzima que vai intervir segunda vez nesta via, e este SAICAR vai originar o AICAR, porque no fundo vai sair o succinil na forma de fumarato, e temos então o ribosil carboxamida do aminoimidazol, carboxiamida, porque era este, no fundo o que aconteceu, este conjunto das duas reações, foi a adição do grupo amina ao carbono, ao carboxilato, que estava presente no CAIR, se quisermos, no CAIR. E daí agora a formação do aminoimidazol carboxiamida. Neste momento falta apenas aqui um carbono e fechar o anel,
e este carbono vai ser adicionado com o segundo derivado do ácido fólico, mais uma vez um formil tetrahidrofolato, e que vai ser adicionado a este grupo amina, não a amida, a amina, por, mais uma vez, uma transferase de formil, ou formiltransferase, e forma-se o fosfato 5 de ribosil carboxamida de formimina ou imidazol, ou se quisermos o FAICAR. Portanto, temos aqui a segunda adição de ácido fórmico, ou de intervenção de um derivado do ácido fólico. Esta na passagem de GAR é FGAR, e agora na passagem de AICAR é FAICAR. Finalmente vai ocorrer o fecho do anel através de uma ciclohidrolase, porque vai haver aqui a saída de água, uma hidrólase, a saída de água, e a fecho do anel, portanto a ciclização, podemos chamar ciclohidrólase do IMP ou síntese do IMP, e que leva à formação do primeiro nucleotídeo. Como eu disse, na realidade não são sintetizadas as bases, mas os nucleotídeos, o monofosfato de inosina. Portanto, o que temos aqui é a hipoxantina. Este IMP poderá seguir dois destinos diferentes. Pode reagir com o aspartato, mais uma vez uma reação semelhante àquela que tínhamos visto anterior. A ligação do aspartato, o azoto do aspartato vai ligar aqui ao oxigênio, através da chamada sintétase do adenilosuccinato. Forma-se então o adenilosuccinato, e a seguir, pela tal adenilosuccinase, a mesma enzima que interveio neste passo, na passagem do SAICAR a AICAR, lia-se do adenilosuccinato ou adenilosuccinase, sai o fumarato e forma-se o AMP, monofosfato de adenosina. Portanto, o dador de azoto para a síntese da adenosina é um aminoácido que começa também pela letra A, é o aspartato, vai permitir substituir o oxigênio do IMP por azoto. No fundo, é o equivalente, apesar de não ser, o equivalente a uma transaminação, apesar de ser duas reações, uma sintétese com gasto de ATP e depois uma líase. Normalmente eu não chamei a atenção, mas se repararem, neste caso não se gasta ATP, mas GTP. Aliás, é também por isso que esta síntese aqui vai ser ativada quando há mais GTP e não necessariamente quando há ATP, porque o que vai produzir é ATP. Neste caso, AMP. O outro passo é o IMP dar origem não ao A, a adenina ou adenosina, como vimos, o que se forma é sempre o nucleotídeo, mas a guanosina. E para isso, primeiro, vai ter que ocorrer a oxidação deste carbono, a introdução aqui de um novo óxido. Se lembrarem, a guanina tem aqui uma amina. Portanto, primeiro vai ocorrer uma oxidação, chamada desidrogênase do IMP, que vai transformar esta hipoxantina na xantina, formando-se então não o IMP, mas os XMP, monofosfato de xantosina. E agora sim, podemos fazer a substituição deste oxigênio por um azoto, por uma espécie de transaminação, não é? Que se chama a sintétase do GMP, ou, se quiserem, uma transamidinase, porque o azoto que é transferido é o azoto amida da glutamina e não o azoto amina. Se quiserem, esta reação é semelhante à síntese da asparagina, conversão de aspartato a asparagina, em que também o dador era a glutamina que passava a glutamato. Neste caso, o ATP é quebrado em AMP mais PPI, e a enzima será a sintétase do GMP, que transforma este XMP em GMP, formando-se assim a segunda base púrica.
Recapitulando rapidamente, o fosfato de ribose, pela síntese do PRPP, forma o PRPP, que depois, através de uma amidotransferase, vai receber o azotoamida da glutamina, sai o pirofosfato e forma-se a ribosilamina. Esta ribosilamina vai receber sequencialmente a glicina, 2 carbonos e um azoto, um carbono por um derivado do ácido fólico, formil tetrahidrofolato, um azoto através da glutamina que passa a glutamato, uma nova transamidação, apesar de se chamar sintétase, mas é uma transamidação. Depois ocorre o fecho do primeiro anel, sintétase, a adição do carbono via carboxilase, depois a adição de um azoto por uma sintétase e uma líase, em que no fundo junta-se o aspartato e depois sai o fumarato, ficando o azoto do aspartato. E por fim, o último carbono, mais uma vez com uma formiltransferase, um derivado do ácido fólico, e fecha-se o anel, formando-se o primeiro nucleotídeo, que é o IMP. Se quiserem, a base é a hipoxantina. A hipoxantina, ou IMP, vai originar AMP, em que há a substituição do oxigênio por um azoto, sendo que o dador do azoto é o aspartato. Mais uma vez, temos uma sintétase e uma líase, em que entra aspartato e sai o fumarato, formando-se assim o AMP. No caso da guanina, o dador do azoto não vai ser o A do aspartato, que dá o A para o AMP, mas o G da glutamina, só que primeiro temos que fazer uma oxidação deste carbono, passando de hipoxantina a xantina, e depois é que substitui o oxigênio pelo azoto, sendo aqui, uma vez que é o GMP, o dador vai ser a glutamina, que passa a glutamato. A regulação desta via metabólica dá-se fundamentalmente nestes dois primeiros passos, a sintétase do PRPP e a amidotransferase, e depois há uma regulação entre o AMP e o GMP que é feita de forma alternada na sintétase e na desidrogénase do IMP. Ou seja, genericamente, as bases, os nucleotídeos, quer mono, di ou trinucleotídeos, não só de purina, mas pirimidina, inibem a sintétase do PRPP e, neste caso, estes nucleotídeos de purina, parte deles também pode inibir a amidotransferase. Os nucleotídeos de adenina ativam a desidrogénase do IMP e inibem a síntese do AMPS, o adenilosuccinato, ou seja, se há muito AMP não é necessário produzir mais. E como vimos, esta síntese do AMP requer GTP. Eu até chamei a atenção que o dador de energia para aquela sintétase não era o A, mas o G, e é por isso é que ela é ativada pela presença de GTP. Portanto, e ao contrário, o GMP inibe a desidrogénase do IMP. Ou seja, os produtos de reação inibem as duas primeiras enzimas. Chamo a atenção que esta sintétase do PRPP não importa apenas para a síntese de purinas, também de pirimidinas. E os nucleotídeos monofosfatados inibem a enzima que leva à sua produção. O GMP inibe a desidrogénase do IMP, é o primeiro passo. O AMP inibe a sintétase do AMPS. Chamo só aqui a atenção que o excesso de PRPP tende a ativar a amidotransferase, aspecto que depois será importante em alguma das patologias que pode aparecer no caso do metabolismo das purinas. Espero ter ajudado. Obrigado pela vossa atenção.